Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 25 de julho de 2025, 25/7/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Leão, que começou ontem, a Lua ainda em Leão, fazendo uma conjunção com Mercúrio retrógrado em Leão, fazendo uma oposição ainda ali com Plutão retrógrado em Aquário. Uma oposição menos tensa do que ontem, mas ainda fazendo oposição. Então, tudo que foi dito ontem ainda está valendo, mesmo porque o Sol hoje, em Leão, está ainda fazendo essa oposição a Plutão retrógrado em Aquário e mais forte ainda do que ontem. Então, hoje também muita atenção com o ego. O ego, sobretudo o ego leonino, o Sol em Leão. Entende? Então, assim, aquela oposição do Sol em Leão com Plutão retrógrado em Aquário hoje, ainda está muito forte, eu acho que mais forte ainda. Então, muita atenção com essas histórias assim do que você quer com o que o outro quer, que o outro quer com o que você quer, porque o conflito está posto e essa briga de poder, esse conflito de poder, esse confronto de poder, esse desafio do ego pelo poder, o poder pelo poder, fica mais forte ainda. Então o que faz? Conversa, é oposição, conversa, busca diálogo, busca o entendimento, busca a compreensão, porque a tensão está posta. O lado tenso está vivo, presente. Então, buscar o diálogo. A Lua em Leão, emocional, sentimental da pessoa, criatividade, emocionalmente falando, sentimentalmente falando, alegria, colorido, confiança, segurança, afirmação emocional, sentimental. Nessa conjunção com Mercúrio, olha, o emocional com o mental. O emocional, o sentimental com o mental. O mental está retrógrado, que é Mercúrio. Então está falando, como tem sido as suas comunicações? Porque Mercúrio rege Gêmeos. Então, nessa regência com Gêmeos, como tem sido as suas comunicações? Como tem sido as suas falas, as suas escutas, o seu ler, o seu escrever, os seus pensamentos? Pensamento faz parte do mundo da comunicação, o mental. Os seus pensamentos. Está retrógrado esse Mercúrio. Está falando, reavalie tudo isso, reveja tudo isso, refaça tudo isso se for necessário. Está tendo afirmação, está tendo confiança, está tendo segurança, ou está tendo uma tirania nessa história? Porque uma coisa é a pessoa está firme nas suas convicções, segura de si, confiante nelas, porque está tendo criatividade, está tendo alegria, está tendo luz, Leão. E outra coisa, está sendo tirano. Como que você está organizando esse seu mental? Mercúrio na regência com Virgem. Como está a organização desse seu mental? Está confiando na organização que você fez? Na logística que você faz do seu mental? Tem criatividade, tem colorido, tem assertividade, tem confiança, tem segurança, tem uma afirmação clara e com alegria, ou de novo é tirania nessa logística e nessa organização. Tem que ser assim.
E aí, ó, Sol está ali ainda, Leão, ainda está fazendo oposição com Plutão retrógrado em Aquário e está valendo as histórias de ontem. Então, está tendo tirania. Esse rei e essa rainha leonino são tiranos, que ó, tem um tirano em frente ali, ó, que é o imperador, é Plutão. O homem que gosta de ser dono do império, e sobretudo do império do submundo. E ele está retrógrado, Plutão. Então, assim, esse imperador está andando ali no mundo do submundo retrógrado. Ele está querendo ficar no submundo mesmo, na escuridão, nas trevas, no esgoto, na podridão. Mas ao mesmo tempo está pedindo para rever, reavaliar, para refazer e ir para o lado saudável dessa história de Plutão, que é o transformar, transmutar, regenerar em si toda essa podridão. E ali, ó, está em Aquário esse Plutão. Então, Aquário, para mim, é o que eu disse ontem, é o que eu estou dizendo. A consciência superior. Mercúrio é a mente. Está fazendo parte dessa conjunção com a Lua e que também está fazendo parte, por conta dessa conjunção, com essa oposição com o Plutão retrógrado em Aquário. Então, Mercúrio é a mente mundana. Aquário, que é regido por Urano, é a consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, a alma, espiritual. É um entendimento, é uma consciência superior. Percebe? Quando a pessoa fala, eu tenho consciência, não, põe a mão na cabeça, ela está tendo razão, está tendo a mente que está funcionando. A consciência é a razão e a emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, uma consciência superior. Então, quando esse Plutão está retrógrado em Aquário, ele está ali naquela relação com o submundo, com a podridão, com a escuridão, com o profundo mais escuro. Um exemplo para entender bem isso aqui, que é para ir para a parte da transformação, da regeneração, da transformação, da transmutação e para a regeneração, um exemplo aqui para entender bem isso é a flor de lótus, que é muito usado na Índia, no hinduísmo, para dar um exemplo disso. Ela nasce geralmente em terrenos pantanosos, podres, fétidos, púdridos. Percebe? Mas ela nasce ali, ó, e ela não fica contaminada com esse ambiente. Ela em si é colorida, é firme, bem estruturada, tem um cheiro bom, tem um aroma, um perfume bom, e dá beleza àquele ambiente fétido, pútrido, de podridão, de sujeira muitas vezes. Então, é essa transformação, transmutação, regeneração que Plutão está pedindo nesse ambiente que tem a ver com Aquário, a sociedade, o social, as amizades, os amigos, nesse conflito aí, ó, nessa oposição, sobretudo com o ser da pessoa, o Sol. E aí tomar cuidado para esse ser não ficar só egóico, no ego. Entende? Urano, que é regente de Aquário, onde Plutão retrógrado está transitando nesse momento, está lá em Gêmeos. Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está em Leão. Percebe? Então, assim, o que está pedindo ali? Ó? Sol fazendo um sextil com Urano, que Urano está fazendo um sextil com Saturno e Netuno retrógrado em Áries,
que o Sol está fazendo um trígono ali com Sol e Leão fazendo um trígono com Saturno e Netuno retrógrado em Áries, aí forma um triângulo muito bom, muito saudável, muito benéfico. Então, a flexibilidade dessa consciência superior, que é Urano, regente em Aquário, ali nas comunicações, nas falas, no diálogo, no conversar. Diálogo é falar e escutar. Não é só escutar e não é só falar. Diálogo é comunicação. Então, essa consciência superior comunicando bem com o ser da pessoa, Sol e Leão, com Saturno e Netuno retrógrado em Áries. Então, Saturno e Netuno retrógrado em Áries, pedindo para rever, reavaliar os assuntos de Saturno, os assuntos de Netuno. Saturno, as estruturas, a paciência, a responsabilidade, o respeito. Netuno, a fé, a humildade, a compaixão. O lado de Saturno não saudável é a falta de paciência, a falta de estrutura, de responsabilidade. O lado não saudável de Netuno, a falta de fé, de humildade, de espiritualidade, de compaixão. Está tudo iludido, a ilusão, o devaneio, o delírio. Então precisa rever isso aí. Refez isso aí tudo, ó, esse triângulo conversa muito bem. E aí vai desenvolver, inclusive, uma cura e uma ferramenta para dar conta desse desafio. Percebe? Porque esse mesmo Urano, que é regente de Aquário, que Plutão retrógrado está lá, também está conversando bem com Netuno e Saturno em Áries. E esse Saturno e Netuno em Áries conversa bem com Plutão retrógrado em Aquário, que faz um trígono lá com Urano em Gêmeos. Então, o outro triângulo que também, feito as suas reavaliações e os refazer, o que precisa acontecer aí, também colabora para dar conta desse desafio, porque esse desafio é muito tenso e perigoso. Isso aqui dá explosões assim poderosas, por conta do ego, por conta daquela rigidez que são dois signos fixos, Aquário e Leão. Então, firma ali naquele entendimento ali, não sai ali a hora que é uma hecatombe acontece. Plutão em Aquário tem a ver com as bombas nucleares. Entende? As explosões poderosas que vêm do interno e emerge e sai e arrebenta com tudo. Percebe? E o Sol, o ser da pessoa, e ali está em conflito. Ó. Então, de repente, esse ser da pessoa, nesse conflito, também rompe. E aí vem para o lado não saudável de Leão, que é o rei e a rainha não generosos, são os reis e as rainhas tirânicos, junto com o próprio imperador, que é o próprio dono da tirania, da crueldade. E aí, o Deus nos acuda. Olha no mundo aí que vocês vão ver aí. Quando isso traz para o individual e leva para o coletivo. Olha no mundo o que está acontecendo. Sobretudo dos conflitos que estão acontecendo. Tanto em termos bélicos, de guerra, quanto em termos econômicos ou de entendimentos subjetivos. Então, traz para o individual e leva para o coletivo. Observa o coletivo, traz para o individual. Entende? O pequeno para o maior para o pequeno, para o menor. O menor para o maior para o menor. E assim vai. Porque é o planeta Terra. São sempre as partes conversando. Dualidade. Sempre. Quando essa dualidade é muito bem entendida, muito bem compreendida, aí essa dualidade acaba e vem o ser acontecendo, o acontece. Mas isso são para os grandes espíritos. Um Buda, um Jesus, um Krishnamurti, um Osho, um Chico Xavier. Entende? Então, observa isso aí, um Sadhguru.
uns outros aí que eu não lembro o nome agora, mas que despertaram. Percebe? Então, assim, esses são os caminhos da cura. O próprio desafio, o próprio conflito, quando olha para ele, a cura já começa a acontecer. Mas se não olha e só fica ali, ó, na história do conflito, essa cura fica mais impossível. Mas se olhou e entendeu, por aqui não é legal, começou a cura. E aí se busca aqueles outros caminhos ali, ó, também acontece a cura. E aí é mais importante ainda porque Marte em Virgem está em quadratura com Vênus em Gêmeos. Então, de novo, o masculino e o feminino em conflito. Marte em Virgem. Então, vamos organizar as ações. Organizar. Desenvolver uma metodologia, um método, não para ficar travado, mas para ficar mais organizado, mais possível de fazer as ações, as atividades, as atitudes e as iniciativas de Marte, de uma maneira organizada, com Vênus em Gêmeos. Então, Vênus rege Touro, os valores, rege Libras, as relações, os relacionamentos. Em Gêmeos, as comunicações, as falas. Então, vai buscar os valores, busca o diálogo. Vai buscar as relações, busca o diálogo, porque o conflito está posto aqui também. Marte em quadratura com Vênus. Conflito, confronto, desafio. Mas vai para o lado saudável, de onde Vênus está em Gêmeos, de Marte, onde Marte está em Virgem, aí olha para esse desafio e, de uma maneira organizada nas atitudes, de maneira equilibrada nas comunicações e entendendo os valores dessa história toda, começa a resolver esse conflito. Porque se não resolve, vai ter perda, e principalmente de material e de relações, e aquelas atitudes que foram todas organizadas para acontecer, não deu em nada. Percebe? E aí é o prejuízo, digamos assim. O que tudo de bom podia acontecer, não aconteceu, mas porque o conflito está posto, deixou o conflito prevalecer. Então, quando o conflito é aquela coisa, a gente está sempre olhando para o externo, que é o mundo. Como é que a gente dá conta dele? Quando a gente dá conta do nosso interno, mesmo com o mundo todo em desordem. Mas se eu dou conta de colocar uma certa, olhar para o meu interno e administrar o meu interno, fica mais fácil e mais possível dessa desordem do mundo. Se no meu interno também fica desorganizado e na desordem, aí, ó, entrei na desordem do mundo, fica a desordem total, a desorganização total. Percebe? Marte é regente de Áries, o eu, primeira pessoa. Vênus, regente de Libra, o tu, a outra pessoa. O eu e o tu em conflitos. Então, buscou ali o lado saudável, de onde Marte está em Virgem, que eu acabei de falar, de onde Vênus está em Gêmeos, que eu acabei de falar, vai dar conta desse desafio aqui e promover uma cura, dando conta também desse desafio muito poderoso desse Sol em Leão, em oposição a Plutão retrógrado em Aquário, que ainda a Lua em Leão está fazendo ainda oposição com Plutão retrógrado em Aquário. Então o dia começa assim, vale para o dia essa energia. Então vamos ficar atentos. Beleza? Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Se você tiver o seu mapa, coloca ali onde está ali essas configurações que eu falei. Se não tem, tem que fazer o mapa. Aí procure algum astrólogo, alguma astróloga da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial,
e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.